Apresentação: Maria D'Argino Pontes Araújo, João Câmara, Rio Grande do Norte. A mais ouvida. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo nele exibido é de inteira responsabilidade de seus produtores. Tudo à sua volta, as circunstâncias, o medo, mostra que os tempos estão difíceis. Mas assim diz o Senhor: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo. A partir de agora, ministração da palavra, louvores, oração, programa Dias Melhores. Apresentação: Pastor José Marconi. Muito boa tarde, João Câmara, muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Que satisfação estarmos unidos novamente, hoje 23 de novembro de 2025. E temos uma palavra de bênção para a minha vida, para a sua vida, tá certo? Uma palavra maravilhosa. Você está pronto para ser abençoado? Você está pronto para concluir as coisas da sua vida? Você está pronto para ser encontrado por Deus através da ministração da sua palavra? Deus tem algo especial para a sua vida nessa tarde, nesse dia maravilhoso de domingo. Muito boa tarde, está iniciando o programa Dias Melhores e eu sou o pastor José Marconi. Estamos aqui ao vivo nas ondas do rádio da 89 FM, né? Estamos felizes e o texto que separei da parte de Deus para a nossa meditação nessa tarde está no Evangelho de Lucas, um texto muito conhecido. São 3 parábolas. Jesus Cristo está passando um ensinamento e não ocasionalmente, mas pela direção do Espírito Santo de Deus, é como se fosse um biscoito com a parte de cá, a parte de cima e o recheio. Então eu vou ler a parte do recheio. O versículo 8 do capítulo 15 de Lucas diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, 10, não é 6, não é 5, não é 9, 10. Deus tem umas coisas com número que é impressionante. 7 é o número da perfeição de Deus, 12 é a completude, 6 é o número da humanidade, da terra. E Deus tem essas coisas na Bíblia que persiste esses números. E 10 é um número que é muito usado. Então, ele diz: qual é a mulher que tem 10 dracmas e perdendo uma delas? Eu acho que é sobre valores que nós vamos falar hoje. E eu não estou falando só de dinheiro. Aliás, eu não estou nem... Minha intenção não é falar de dinheiro. O que é importante para a sua vida, o que está perdido, o que precisa ser restaurado, reencontrado, colocado na posição de vida. Ele diz: perdendo uma delas, não acende a candeia, não varra a casa, procurando com cuidado até encontrá-la. Bom, algo deveria estar num ambiente bacana, um ambiente guardado, protegido, um ambiente apropriado, e agora está jogado no chão, né? E o texto diz: ou qual a mulher. Então ele identifica até as personagens, ele identifica o que é que tem naquele ambiente. Tem uma vassoura na mão, tem uma lâmpada, tem a terra que está cobrindo, a poeira que está cobrindo aquilo que caiu. E a mensagem de Deus pode aplicar isso para a nossa vida, para diversas áreas na nossa vida, né? Então, o que esse texto está falando aqui são princípios atemporais. Pastor, essa palavra é difícil, mas é fácil de explicar. São verdades que não mudam. Hoje tem muita gente ensinando muita verdade para você. Olha, hoje tem especialista, tem uma rede de televisão que eu não recomendo ninguém que assista, né? Ninguém de bem deve assistir aquela rede de televisão, mas sempre tem um especialista e você vai ver a história daquela pessoa. Ele não é especialista nem em abrir a chave da fechadura da casa dele, mas hoje tem... E essas pessoas se mostram especialistas para dizer na sua vida o que é que... Então são verdades que é hoje, não é amanhã. Se o cara não é famoso, aquela verdade não vale mais. E tem as verdades que não mudam. Você quer um exemplo de verdade que não muda? Pronto, uma pessoa que está numa festa de família,
está numa confraternização, ou até num ambiente social, sei lá, não está em algum lugar. Aí vem uma hora o negócio, ele diz, meu avô dizia sempre, minha mãe dizia sempre. Verdades imutáveis é isso, tá certo? São coisas que o tempo comprovou que aquilo é assim mesmo. Vai chover porque tal coisa, aqui no Nordeste a gente diz assim, vai chover porque a formiga sarará está voando, porque a formiga está cortando e fazendo não sei o quê. Então, tem coisas que são verdades que passaram pelo tempo. Quem é do Nordeste sabe muito bem o que eu estou falando, e cada um na sua região, seja na América do Norte, aonde estiver me escutando, vai aplicar isso à sua vida. E aqui eu estou falando de verdades de Deus, que se você acreditar, né, é preciso crer. Né? Tudo da Bíblia, se tem uma forma de agradar a Deus, é crendo. É preciso acreditar, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é bom a gente agradar quem tem resposta, poder para solucionar as coisas da nossa vida, tá certo? Uma coisa boa é agradar, a gente quer agradar político, quer agradar um comerciante, quer agradar um professor, mas não quer agradar a Deus, e Deus tem resposta para a sua vida, e a resposta vai chegar em nome de Jesus, viu? A resposta de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Hoje tudo eu acho interessante, até nos aplicativos, né? Tudo verdades urgentes. E essa verdade urgente não aguenta 2 pôr de sol. As verdades de Deus passarão céus e terras, diz Mateus. Mas essa palavra não passará. Olha quantos passará os céus. Enquanto tiver céu e terra, enquanto tiver terra, passa tudo isso, mas a verdade de Deus vai continuar. Então creia no que é pregado da parte de Deus para a sua vida, tá certo? Porque as outras verdades temporária, né? As outras verdades temporárias. A palavra de Deus nunca mudou, né? E a palavra do homem muda. Mais uma vez eu quero citar o Nordeste, pelo menos. Eu fui criança aqui no Nordeste, eu viajei muito minha vida inteira, né? Como na repartição, sou funcionário público federal aposentado. E também aqui dentro do Brasil pela igreja, né? Tive que mudar muitas vezes de cidade. Mas quando criança era sempre aqui no Nordeste, nas cidades aqui do interior. E tinha algumas coisas que eram proibidas e que eram lei, mas eram leis só na vigência da vida daquela pessoa. Você quer dar um exemplo? Pronto. Quando eu era menino era proibido tomar banho na barragem tal, no açude tal, não podia pescar em canto tal, não podia subir no pé de goiabeira tal, no pé de mangueira tal, porque havia um nome de uma pessoa por detrás dizendo que aquilo era proibido. Aquela pessoa passou, aquela verdade não vale. Então eu passo em lugares que hoje eu digo, olha, antigamente era proibido tomar banho aqui, agora tem animal, cavalo, carro, cachaça, tem tudo lá dentro, porque a verdade daquela pessoa passou. A verdade de Deus não passa. Por quê? Porque ele está vivo. E ele é fiel para manter, para responder, né, para se responsabilizar pela palavra dele. O texto, como eu disse, o recheio do biscoito, se é que se pode falar assim, e se eu quisesse falar de uma forma mais rebuscada, eu poderia falar, esse fato do texto estar no meio poderia ser explicado na cultura negra. Para você ter uma ideia, essa palavra Oreo, aquele biscoito Oreo, tem origem nas matrizes africanas. E eu como não se aplica o caso aqui, mas quer dizer exatamente aquilo. 2 coisas, uma em cima, outra embaixo, e um negócio no meio, e tem um significado. Tá certo? E na cultura do grego, do hebraico, ele tem, não com o princípio Oreo, mas uma palavra semelhante que fala a respeito disso, da importância do que está no meio. Por isso que Deus colocou meu coração para falar exatamente Lucas 15:8. A mulher perde, aí fala, existe uma situação num lar que se perde algo, e ela vai entrar em depressão, chorar e se arrepender eu não quero mais viver. Não. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus a acender a lâmpada. E eu espero em Cristo que sua lâmpada seja acesa.
nessa tarde, acenda a lâmpada da sua alma, da sua casa, do seu lar. Coloque a lâmpada de Israel dentro da sua casa. Coloque Jesus Cristo. Pastor, isso é Bíblia? É assim. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Deus é tão luz que ele diz, naquele dia não haverá sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Então não tenha dúvida que Deus tem capacidade, poder, vontade, domínio de ser luz na sua vida em qualquer situação. A gente fala ao vivo na rádio, fala nos aplicativos, então às vezes a gente está numa situação, eu não vejo uma luz no fim do túnel, Deus é luz para a sua vida. Tá certo? Para qualquer situação. Pode estar negro breu. Pode estar escuro de se botar o dedo dentro do olho e não conseguir ver. Mas Deus consegue. Diz que a luz de Deus, quando chega, dissipa toda a treva. Tudo que está escondendo o que é precioso para a sua vida, a luz começa a revelar e Deus dá força. Ele diz, não tema porque eu te ajudo, eu te fortaleço. Então, a luz de Deus, ela chega, ela fortalece você. Então, essa mulher, ela acende e começa a varrer, né? E Deus restaura o que está perdido, né? Eu acho que o princípio maior desse texto é isso. Deus restaura o que está perdido. Deus vai restaurar o que está perdido na sua vida. Tem gente que acha que a maior alegria da gente é só dinheiro e bens e não sei o quê. E eu não conto as vezes que eu já falei aqui. Tem muita gente ensinando, nesses aplicativos mesmo que eu estou pregando agora aqui, tem muita gente ensinando a solução rápida da sua vida, a felicidade da sua vida, você vai ver. Deixa os anos passar, é família, é bem-estar, é saúde. E a Bíblia sabe até quando diz assim, de que adianta ganhar o homem, o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma não é espírito. A alma é a detetora das nossas alegrias, as nossas tristezas. Então, existem tesouros e Deus vai restaurar tesouros. A vontade de Deus é que nada se perca, senão não estava aqui. Olha, esse texto é um texto que diz assim, você já viu aquela música As 100 Ovelhas? Tem um hino muito antigo, por sinal, que diz, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Então, é o texto da 100ª ovelha, é o texto dessa mulher com a dracma e é o texto do filho pródigo. São três coisas, três situações distintas que comprova que Deus não quer, que a vontade dele é que nada se perca na nossa vida. Aí a pessoa é materialista demais, ele vai achar que isso é só relacionado a dinheiro, porque não é. Existem tesouros, Jesus está separando aqui, olha, ele diz a ovelha, a moeda, o filho pródigo, e ele está dizendo, na família, a vontade de Deus é que a gente esteja guardado e que nada se perca. Não é a vontade dele que nada se perca na sua vida. Não é a vontade dele. Quando a gente não tem força, já passei dos 60 anos e algumas forças que eu tinha, às vezes eu não tenho. E essa semana eu fui pegar uma garrafa d'água de noite, fiquei até triste, a garrafa, ela é grandona a garrafa. E eu peguei, ela estava um pouco suada, ela escorregou da nossa mão. E eu fiquei meditando nesse texto, nisso. Às vezes a gente não tem força, habilidade suficiente para segurar algumas coisas na nossa mão. E cai. Essa garrafa que eu estou falando, no caso, caiu, aí estourou. Fiquei triste. Não é financeiramente. É que eu pensei que eu tinha mais força ainda. Né? Mas, pelo fato de eu não ter colocado a habilidade necessária, a força, a atenção necessária. Então, algumas coisas caem da nossa mão. Algumas coisas caem da nossa família. Caem do seu domínio. Algumas coisas você pensa que tem o domínio, mas de repente cai. E a gente, depois de cair, muitas vezes não tem como. Eu não tive como recuperar entre a minha mão e o chão, eu não tive como recuperar aquilo. E depois de quebrada, então não teve como recuperar mesmo a garrafa que eu estou falando aqui no caso. Deus tem capacidade de pegar no caminho, trazer e restaurar. Deus
tem capacidade de fazer você encontrar o que está caindo no chão. Ele tem capacidade de acender o seu entendimento e você entender. Não abra mão, ninguém abre mão de marido, de filho, de esposa, de pai, por causa de seus sentimentos. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então existem tesouros especiais que às vezes seu emocional está atrapalhando. Então e hoje tem muita outra coisa, especialista coach de ensinar a pessoa a ser fraco. Você não deve lutar por nada, você deve aceitar tudo. Existe uma coisa chamada resiliência, e olha que maravilha, e você medita e acha que tudo é normal. Não, Deus ensina a gente a ser guerreiro, a lutar pelas coisas. Eu chamo isso a unção de Jacó. Só que essa geração quer forjar pessoas fracas, que não lutam pelos ideais. Quem é filho todos nós somos filhos de família e estamos aqui pelo esforço, pela persistência dos nossos antepassados, né? Os nossos pais, os nossos avós. As distâncias eram maiores, as dificuldades eram enormes e eles não desistiram. Sabe outro que não desistiu de você? Jesus. Então você não pode desistir. Essa mulher, meu Deus, que tristeza. Não. Rapaz, o Espírito Santo tem solução para sua... Tem solução, minha filha. Tem solução. Tá certo? Embora tenha caído da sua mão, não caiu da mão de Deus. Embora tenha caído da sua mão, não caiu da mão de Deus, né? E aquele que deu algo pra gente, tem poder para restaurar. Tem gente que vive apostando em coisas a vida inteira, na esperança e não sei se ganha ou se não ganha, mas eu sei que aquele que espera no Senhor alcança. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, quando ouve, Ele responde. Ele faz, Ele tem poder, né? A mão de Deus é forte. A mão de Deus é forte. Embora nossas mãos sejam fracas, né? Mas a mão de... Eu disse que eu não tive força. O poder de Deus é... Olha que coisa maravilhosa. A mão dele é forte. O poder é ilimitado. E ele tem o poder de restaurar. Eu não tive que restaurar nem uma garrafa. Ele tem o poder de restaurar a sua vida, sua família, o seu filho, seu marido, você. É você. Ele tem o poder de restaurar você. Dos meus maiores dilemas, eu sou uma pessoa boa. Eu trabalho desde menino, mas eu tinha um bocado de coisa que precisava ser restaurada. Eu não sabia quem pedir, até ter um encontro com Jesus. Deus tem poder de restaurar você. De sermos completos, tá certo? Pare de ser insatisfeito, comece a buscar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Diz assim a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Pare de se mostrar insatisfeito e comece a buscar em quem pode satisfazer a sua vida. Tá certo? Ele tem poder, Ele tem vontade, Ele tem mão forte, Ele é ilimitado, onipotente, onipresente. Oh, Deus maravilhoso, né? E o que é que a gente tem que fazer? Temos que orar, temos que pedir a Deus, temos que falar. Mas eu não sei orar. Meu filho, você sabe respirar? Sabe gemer? Sabe. Pois até isso o Espírito Santo de Deus traduz e leva à presença de Deus, tá certo? E Deus é o restaurador, né? Às vezes a gente... Quando eu aceitei Jesus, eu demorei, né? Eu fui aceitar Jesus adulto. E a primeira coisa que eu entendi foi, eu demorei tempo demais estragando. Então, eu estava devendo, eu bebia. Eu não era cachaceiro, digamos assim. Eu trabalhei minha vida inteira, eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal, mas eu tinha a vida social intensa, como todo mundo acha que é normal, e aquilo me fazia mal, mas... Então, tudo tem uma consequência, né? E o vício leva a tanta coisa errada. Então a gente se esforça muito em destruir, quebrar, soltar as coisas, perder as coisas. E quando tem um encontro com Jesus, quer que isso seja assim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você já viu um restaurador restaurando uma coisa? Você já viu alguém restaurando uma cela? Você já viu alguém restaurando o telhado da sua casa? Você já viu alguém restaurando um móvel da sua casa? Você chega lá, ele analisa, ele vê qual é que você quer. Você sabe fazer? O cara sei. Claro, você está aqui é o canto mesmo. Assim você e Deus, tá certo? Você e Deus, eu quero que restaure aqui. Aí Deus olha e diz, bom, eu vou começar a consertar. Então,
Primeiro, leva um tempo, existe uma coisa chamada do processo. Toda restauração, se for um prédio histórico, então olha o tempo que demora aí. Tudo tem um tempo. As coisas de Deus têm um tempo. Salomão disse, tem tempo para todas as coisas. Vai chegar, vai acontecer na sua vida. Tem um tempo. Às vezes tem a urgência de Deus. Chega com pressa, Senhor, ele chega com pressa. Então o negócio está... Aí, socorro, já tem hora que eu tomo um susto, não dá tempo nem para... de eu ver, mas aí o meu pensamento não dá nem para completar Jesus. Com G, aí pronto, já vê o livramento ali, já chega, alivia, né? Isso acontece. Um homem da minha idade, você imagina quantas experiências. E eu estou deixando até mais de contar assim, fatos que me vêm de repente na cabeça, porque senão foge do tema. Eu tenho tantos exemplos maravilhosos para falar das coisas de Jesus. Então, quando você entrega na mão de quem restaura algo para ser restaurado, você tem que confiar. Você precisa confiar em Deus. Como é que eu venho todo domingo? Eu passo a sexta, sábado, domingo. Eu digo todo domingo aqui. Quem é que você conhece que fica até 3 horas da manhã pensando em você no outro dia? Me diga quantas pessoas. E eu nem lhe conheço. Mas Jesus Cristo lhe conhece. Então ele pega lá na minha casa, eu fico da 1, da 2, da 3 da manhã, e eu ali vou escrever. Ontem esse texto mesmo que eu estou pregando aqui, eu terminei, acho que era 3 e tanto, aí depois tenho dificuldade de dormir, porque a mente estava muito acelerada, e eu fico pesquisando, porque eu escrevo, eu leio na Bíblia, eu pesquiso no celular para ser rápido também, alguma coisa que eu me lembro do versículo, aí eu quero saber onde era, e pesquiso. Então eu gasto tempo em Deus por você. E o crédito é de quem? De Deus, ele te ama. Isso é para mudar a sua vida, isso é para te abençoar. Você consegue entender isso, tá certo? Bom, Lucas 15, né? Verdades imutáveis, atemporais, que não muda, entendeu? E Deus diz, olha, eu vou contar essa história, isso é uma receita para a sua vida. Faça isso para a sua vida, vai trazer resultado. Tá certo? Então, o que caiu, o que perdeu, o que desviou, o que fugiu, o que foi roubado, será encontrado. Às vezes um filho que está enfrentando uma questão judicial, que está retido numa cela de cadeia, aquele filho foi perdido para um vício, para as organizações que existem por aí na terra, que eu não quero nem dizer o nome, ou a justiça, ou uma filha que está em um caminho que entristece seu coração, ou seu marido, ou você mesmo, seja lá em que área for. O texto aqui são 3 situações, como eu falei, como se fosse um biscoitinho, né, recheado, e eu escolhi a parte do meio. E sempre Deus mostrando a receita da solução, porque citar o problema talvez até seja muito fácil. Agora, dizer a solução assinada com quem tem poder, quem foi que falou? Tá certo? Eu pastoreio estou no caminho de 30 anos, né? Passou de 25 anos, então estou no caminho de 30 anos. E eu já pastorei igrejas muito grandes, já construí igrejas grandes. Eu quero dizer às pessoas que eu não posso acenar aqui no aplicativo, estou com 3 celulares falando para 3, não tenho como enxergar, mas que Deus abençoe vocês, tá certo? E as pessoas do rádio também. E uma coisa que eu aprendi na igreja, aí às vezes eu como pastor, tinha um pastor auxiliar, mais 8 presbíteros atrás, e às vezes alguém aí, tinha uma coisa que sempre funcionava na igreja, que acontece muito, dizia, quem foi que disse? Não foi o presbítero fulano, foi o pastor Marconi, não, então... Entendeu? Quem foi que disse? Então nesse caso aqui, não é o pastor Marconi, quem disse foi Deus. Para você entender a credibilidade das verdades que eu estou pregando para você. Isso aí é a inteligência do doutorado do pastor Marconi? Não é não, querido. Embora eu tenha estudado muito na minha vida, mas não é por aí, não é pelo muito saber, não. É pelo poder de Deus. Eu estou apenas relatando a você algo que está na palavra de Deus para você aplicar na sua vida. Você consegue fazer isso? Eu consigo ficar até 4 da manhã pensando uma palavra da parte de Deus para abençoar a sua vida. Você consegue dizer, rapaz, eu vou me esforçar para acreditar isso, para mudar isso na minha casa? Ah, mas na minha casa é porque está aqui a despensa, só tem a geladeira, quando eu abro a geladeira a aranha reclama porque não tem nada dentro, não importa, é porque o gás, é porque o armário, é porque meu filho, é porque o colégio, o estudo, a faculdade, é porque não existe área que não seja contemplada
pelo poder de Deus, pelo favor de Deus, pela graça e pelo conhecimento. O sensacional de tudo é que a gente acha que Deus não conhece, ele conhece, viu? Eu quero lhe dizer que Deus conhece. A ciência vai ter que ralar um bocado para chegar perto do que Deus já conhece aí, muito, viu? Então Deus conhece, ele sabe a sua situação, né? E ele está dizendo, o texto aqui, são 3 pessoas que, quando eu falei que dessa geração de coach, resiliência, ensinando resiliência, Deus está nos ensinando a lutar pelo que importa. Se Deus deu, vamos lutar pela nossa bênção. Hoje não se luta mais nem por casamento, não se luta por filho, qualquer coisa. Mesmo, é uma coisa fácil demais e porque estão ensinando que tudo que vem fácil demais, e parece que tudo que vem fácil pode ir fácil, mas as coisas, a gente gasta a hora. Você gastou hora para namorar, vestiu roupa, tomou banho. Tem muito homem que não gosta nem de tomar esses banhos todos, mas para namorar o abençoado tomava banho, né? Chegava lá todo cheirosinho, né? Cortava as unhas. Né? Homem, às vezes, não tem todo esse... Mas, né, ouviçoso, ia de pé, chegava cansado do trabalho, mas não tinha cansaço, porque ia olhar a lindona com aqueles olhos de mel, né? Aqueles olhos verdes, aqueles olhos de mel, aqueles olhos castanhos, olhos preto, aquele, né? Aí a menina do mesmo jeito, e a menina era braba dentro de casa, mas fica boazinha, porque é o namoro, e lá vai. Aí quando passa qualquer coisa, aí já não começa, eu vou lhe ensinar da parte de Deus a valorizar o que você gastou de suor para conseguir. As bênçãos, seus filhos, né? É porque dá trabalho demais, que aí você esqueceu as noites que você passou acordado, às vezes você teve que sair pedindo a Deus para guardar a vida, porque estava com fé, para não deixar morrer, às vezes que Deus livrou, e as alegrias que teve, e agora, porque perdeu a moeda, deixa para lá, não, nada de deixar para lá, vamos resgatar em nome de Jesus, também? É um pedaço de terra, vai resgatar assim em nome de... Tem alguém aí que recebeu da parte de Deus, vai receber, eu não estou lendo em canto nenhum, foi Deus que tocou no meu coração, e vai resgatar assim em nome de Jesus, viu? Não existe cerca que Deus não possa, a mão de Deus não possa tirar do lugar e botar no canto certo, não, viu? Eu não sei para quem é não, mas receba aí. E se eu estou falando com alguém e for daqui da cidade, tem um telefone daqui da rádio, manda no WhatsApp aí, porque eu sei que isso foi de Deus para sua vida, tá certo? Deus quer completo. Ele fala das 100 ovelhas. Ele não diz 99, porque 99 nunca foi 100. 9 nunca foi 10, 99 nunca foi 100. E 2 filhos, que o filho pródigo, o homem tinha 2, um foi embora e o outro ficou, então um nunca vai ser 2. Então a gente tem que buscar, tá sendo, o diabo lança a mão, quer arrancar da nossa vida, e você diz, maior é a mão do meu Deus em resgatar. E hoje vai ser o dia de resgate, em nome de Jesus, viu? Hoje vai ser o dia de resgate. Deixa eu cortar 30 segundos só, no máximo, desse sermão. Eu quero pedir às pessoas, eu tenho muitos seguidores no Kawaii, no TikTok tem uma boa quantidade, no Instagram tem mais de 1000, mas eu estou abrindo o canal no YouTube, tá certo? Programa Dias Melhores no YouTube. Faça essa gentileza para esse homem de Deus poder transmitir ao vivo também no YouTube. Tem pessoas que me pediram para me transmitir no YouTube, porque são pessoas de mais idade, querem assistir na televisão, e no YouTube aparece lá a tela grandona e tal, e eu abri o canal, programa Dias Melhores, tá certo? No YouTube. Eu parei rapidamente o sermão aqui, para você que gosta do nosso trabalho, que valoriza o pregar a palavra de Deus aqui no programa Dias Melhores, procura lá no YouTube, né? Programa Dias Melhores. Você vai ver logo, tem minha foto, programa Dias Melhores, pastor Marconi, tá certo? Então, não vai na onda desse povo que está dizendo... que você deve deixar para lá, não. Você tem a unção de Jacó. Eu vou orar a Deus para a unção de Jacó. Pastor, o que é a unção de Jacó que você está falando? Diz que Jacó se agarrou com um anjo. Quando a noite escureceu, ele se agarrou lá. Eu não sei se foram as tapas ou foi no jiu-jitsu, assim, tipo aquela chave de prender. Eu sei que foi briga a noite inteira e ele disse, não solto. Eu não solto, e o anjo chegou a machucar. Não foi machucar de verdade, porque se o anjo quisesse dar. Não foi. O anjo faz o mais ou menos, né? Como um grande lutador de jiu-jitsu, quando chega aquele novato, ele vai, assim, só naquela modulação. O anjo foi lutando com Jacó mais ou menos por aí. Aí chegou uma hora que o anjo deu só um toquezinho na coxa dele e
paralisou o nervo da perna, mas ele não desistiu. Então, se você foi ferido, machucado, não desista, tá certo? A unção de Jacó diz, vai ter que voltar, quando o dia amanhecer, vou voltar com minha bênção. Quando o dia amanhecer, você vai voltar com sua bênção. Eu gosto de pregar muito isso, até nas igrejas, quando eu estou pregando, eu não peço para você dizer, diga a pessoa do lado, diga você a você mesmo. Quando o dia amanhecer, eu vou voltar com minha bênção. É você que precisa escutar isso. E às vezes a gente precisa escutar isso da nossa boca. Chama-se profissão de fé. Eu creio em nome de Jesus, e diz, o ouvido escuta, e o Espírito escuta, e Deus, amém. Pronto. Deus dizendo amém. Então a unção de Jacó, né? E o mundo tem as mentiras. Essa rede mesmo de televisão, que eu não aconselho ninguém que assista, eu não vou dizer o nome porque manda prender ou processar a pessoa, mas quando teve a pandemia, aí todo dia eu orava pelos pastores. Eu sou superintendente, né, da Metodista Wesleyana. Sou pastor há 25 anos, né, ou mais. E eu orava pelos pastores ao vivo e dava força. Em nenhum momento eu tive dúvida no meu coração. Não teve um dia que eu tivesse dúvida. Sempre eu dando palavra de esperança. Todo dia eu pregava ao vivo. E aí quando eu ligava a televisão, que depois eu deixei de assistir, dizia assim, se é o costume, isso é o novo normal. Quem é que não se lembra disso? Quem é que não se... Se é o costume, ninguém vai ter mais direito de ter liberdade não, porque o diabo quer que você seja preso em tristeza, sem esperança. Perdeu! Só que a Bíblia não diz isso. Jesus disse, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem essa história de novo normal. Você não tem que se conformar com prisão nenhuma. Vai ser livre, porque tem poder em Deus para libertar. Deus libertou o povo hebreu. Deus libertou do Egito, que era muito pior do faraó. Imagina essa tua situação. Deus vai libertar. Viu? Estou falando com alguém. Deus vai libertar. Deus vai libertar. Se conforme não. Deus vai libertar. Viu? Esse texto que eu falei, se o Filho vos libertar, porque às vezes as pessoas me perguntam, é João capítulo 8, versículo 36. E a verdade é que essa rede de televisão, que eu não considero ninguém deva assistir, disse que era, se conforme, vai ser peste para o resto da vida. Aí eu fui pesquisar na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, 13 e 14. Diz assim, e se Deus enviar peste, de tormenta, terremoto, não sei o quê, e esse povo clamar a mim, então eu sararei a minha terra. Então não foi a declaração maligna dessa rede de televisão que fez o mal estabelecer, mas foi a vontade de Deus de limpar. Deus pegou a vassoura, porque ele diz limpar. E sararei, ele varreu a peste. Deus vai limpar toda a peste, toda a dificuldade, toda a poeira, toda a sujeira que está escondendo, tentando te aprisionar. Deus vai limpar. Eu estou fundamentado pela palavra de Deus. Viu? Diga, Deus vai limpar. Você que está me ouvindo na rádio da 89 FM, Deus vai limpar. Viu? Bom, o texto que a gente está lendo nessa tarde é Lucas 15, né? A hora vai avançando, que fala da moeda, da ovelha e do pródigo. A ovelha fugiu, ela não ofendeu o pastor, ela disse, te vira peão, tô vazando, e você desse seu jeito e fui. Não, a ovelha chegou e foi. Então a ovelha não ofendeu o pastor. A moeda não ofendeu a mulher também. Mas o filho pródigo ofendeu o pai. O texto de Lucas aqui, no capítulo 15, está falando de perda e restauração. Capacidade e poder de Deus para restaurar, tá certo? Então, a moeda não ofendeu a mulher, a moeda caiu da mão dela, pim, 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 pum, e se escondeu lá no meio da sujeira e da escuridão. A ovelha foi saindo e foi. Ela não ofendeu o pastor, não disse nem bé, ela foi. Por isso que o pastor foi ver depois. A ovelhinha. Isso eu poderia. Todo pastor sabe pregar pelo menos uns 4 ou 5 sermões a respeito da ovelha, né? Da centésima ovelha. Mas o filho pródigo ofendeu o pai dele. E a gente está falando nessa tarde de restauração na vida financeira, na vida social, na vida familiar, na vida emocional.
Restauração. Então, o filho ofendeu o pai. E quando eu falei que portas têm que estar abertas, Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Então, se já pensou Jesus fosse ofendido com as coisas ruins que eu e você faz? Com os nossos pensamentos, as nossas declarações, nossas ações, as coisas que a gente faz escondido, os pensamentos que a gente tem. Se eu pudesse, eu matar! Né? Então, se eu pudesse da vida, Jesus não se ofende. Sabe o que é que ele faz? Ele diz, eu te amo. Nada, não tem vício, doença, circunstância que possa impedir do amor de Deus chegar até a sua vida. Não existe muro alto suficiente que o amor de Deus não possa ultrapassar e chegar até você. Não é maravilhoso isso? Tá certo? Então, às vezes, a gente é ofendido, a gente é insultado. Esse filho pródigo, o pai foi insultado, ofendido. Então, o estado emocional do velho pai, daquele que foi ofendido, insultado, não foi porque levou o dinheiro, porque o velho não ficou ruim, não. O velho deu a parte, quer a sua parte, pronto, e o velho continuou. E quando a pessoa tem a bênção de Deus, pode tirar um pedaço que tirar, vai multiplicar. Quando eu me aposentei, eu cheguei lá e disse, quero me aposentar. Foi uma loucura lá na repartição, eles ficaram doidos, porque a pessoa passa 35 anos investindo em você, com tudo que é curso, no mundo inteiro. E chega de um dia de manhã, você diz, quero me aposentar, e pega do superior as pessoas. As pessoas ficaram doidas lá, né? Teria que, não é vaidade o que eu vou falar. Uma pessoa como eu, que passa tantos anos fazendo curso, quando sai, tem que botar 4, 5 pessoas, porque pessoas da minha idade já conhecem a lei decorado. Então eu não precisava ficar abrindo o computador, porque eu sabia, pode, não pode, pronto. Você acompanhou a mudança das coisas, entendeu? E lá na repartição, aí ele, não, aí eu me oferecer, você pode me oferecer, eu vou ficar só na igreja, querido. E, não, mas eu vou ficar só na igreja. Mas você vai perder, que eu não tinha a idade que eles queriam que tivesse, né? Eu teria tempo, porque eu trabalho desde os 14 anos, então eu tinha muito tempo, mas não tinha idade. Você vai perder 30%, você pode tirar o tanto que você quiser, e eu estou vazando e é amanhã. E hoje, graças a Deus, eu ainda vivo melhor do que quando eu tinha os 100% que ele pensou que tirou os 30%. Porque o que está que vem, olha, a bênção do Senhor não acrescenta dor. Aquilo que Deus coloca na nossa vida se multiplica. Às vezes a gente corre, rala, sofre, porque não é coisinha, usufrua do que Deus coloca na sua vida, na sua mão, tá certo? Usufrua o que vem da parte de Deus, né? Então, o texto diz que esse homem foi ofendido. E o texto que eu quero me apegar nisso é que quando você vai soldar uma coisa, compra essa cola tudo. Eu gosto de ficar citando exemplo, porque aí a pessoa entende. Quando essa cola tudo, qual é o primeiro aviso que tem? Claro, tem dizendo, não bota no olho, não bota na boca, porque não é possível. É uma cola, você não vai botar no boca, não vai botar no olho. Depois disso ele diz, limpe as partes que vai ser restaurada. Não é assim não? Se for uma borracha, você pega, limpa o lado da borracha, tira toda a sujeira, poeira, pedra, o que tiver, limpa o outro lado. Se for pau, limpa um pedaço da madeira que está desse lado. Se for louça, a primeira coisa tem que limpar. Para haver restauração, tem que limpar. E aqui o que eu vejo é que o velho estava com o coração limpo. E o Espírito Santo limpou o coração do menino. O menino estava perturbado, quebrado, mas perturbado. O Espírito Santo chegou, limpou. E ele chegou e disse, vou voltar. Esse tesouro que eu pensei que era o dinheiro, se vai. Dinheiro se vai. Família não se vai. Amor de família, aconchego de família, proteção de Deus, aconchego de Deus, abraço de Jesus, essas coisas não se vão. E o Espírito Santo vai, e a pessoa podia estar numa situação como ele estava, que a Bíblia diz, eu vou me levantar, só diz, eu vou me levantar quem está caído. Então ele estava caído, Deus não quer saber se está caído, se está drogado, se está sujo, se está maltrapilho, se está com cheiro de porco, ou se está lá no lugar dos porcos, não interessa, o Espírito Santo chega e a pessoa, ele dá força, orienta, ele acende a lâmpada e diz, olha, é por aqui, o caminho da restauração, e tira o temor. E a gente que foi ofendido, e eu quero que você que está me escutando, se Deus colocou para mim falar disso nessa tarde, é porque é importante para você
querido ouvinte da 89 FM aqui na rádio, ao vivo, e as pessoas que estão assistindo nos aplicativos. Você aprenda a limpar a parte que vai ser colada e restaurada. Que parte é essa? É você mesmo, entendeu? Às vezes não é que eu estou muito sentido. Tira essa história de sentimento, coloca o sentimento de Jesus. Como é o sentimento de Jesus, pastor? Perdão. Olha que coisa maravilhosa para limpar o perdão. O perdão, a gente tem um ódio de uma situação, de uma pessoa, um ódio, não fala, não, aí o outro, perdão, aí já passou, o ódio não se sustenta. Quando passa perdão, o ódio, tudo, tá certo? Perdão é maravilhoso. Então, eu me lembrei de um texto, eu fui pastorear uma igreja, estava muito traumatizado essa igreja, e eu aprendi a hora está tão corrida, uma historinha que é maravilhosa, que alguém saiu também, como um filho pródigo, e foi fazer as besteiras na vida, e quando ele estava muito sofrido, aí ele disse, pai, eu quero voltar para casa. E a única coisa que eu tenho é um trem, não tinha telefone, não tinha nada, mais nada, não tinha mais nada. Ele fez essa carta, eu quero voltar para casa. Eu vou no trem. Se, quando o trem estiver entrando na cidade, se o senhor aceitar que eu volte para casa, na hora que o trem dobra a serra, que tem aquele pé de, vamos dizer aqui no Nordeste, um juazeiro grande, o senhor bota um lençol grande lá, branco, isso vai me dar coragem de voltar para casa, porque eu venho no trem e quando eu vi o lençol branco, eu desço na estação e já vou aos berros chorando com alegria para casa. E ele veio na viagem todinha com o coração partido. Quando eu falei que tem que limpar, quando for soldar o negócio, restaurar o negócio, tem que limpar, tá certo? Seja uma louça, uma madeira, uma família, um lar, um casamento, uma relação pai, filho, filha, filho, mãe, filha, você entendeu? Familiar, ou de emprego, ou use o perdão, o solvente do perdão para limpar. E esse rapaz ia no trem, e aquela ansiedade maior do mundo, e o trem começou a contornar a serra, e ele esperando o trem desembocar do outro lado da serra, para poder ter visão do pé de Joá, ver se tinha um lençol estendido e eles poder descer na estação e dali já sair chorando em direção à casa dele, porque sabia que o pai havia lavado o coração, tinha limpado a parte da solda e a solda ia sair perfeita. Quem é que vai fazer a solda na sua vida? Jesus Cristo, tá certo? E o trem vai, né, aquela fumaceira e vai circulando ali a serra. Quando ele termina de dobrar a colina, ele já vê ali longe assim já o pé de Joá e já o coração batendo rápido. E quando começa a partir perto do pé de Joá, parecia que tinha nevado. De tanto pano branco que o pai botou. Não é maravilhoso isso? Me diga, não é maravilhoso isso? Já pensou a alegria no coração desse filho, dessa filha? Em saber que não tem só um lençol branco estendido, tá chovendo de pano branco estendido, dizendo que é bem-vindo, que vai ter restauração. Tá certo? Vai ter restauração. Eu creio que em nome de Jesus vai ter restauração na sua vida, em nome de Jesus, viu? A gente tem que ser forte o suficiente para perdoar, viu? Para perdoar tem que ser forte. E Deus vai fazer... Não tema, eu te ajudo, eu te fortaleço. Então Deus vai fazer você forte, viu? Há tempo para todas as coisas, né? Quem disse isso foi Eclesiastes, você sabia disso? Eclesiastes há tempo para todas as coisas. Eu não quero pregar isso hoje, né? Bom, a moeda, uma mulher. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar, né? Então, existe atributo. O homem, ele é um provedor. A mulher administra e edifica. Ela faz acontecer. A ausência de uma mulher dentro de casa... Teve uma grande autoridade política que fez até uma bobagem essa semana, porque a mulher não estava dentro de casa. Se a mulher estiver dentro de casa, o cara não faz bobagem. Faz não. A moeda representa o valor da família, né? Eu falei que o filho pródigo pediu dinheiro, gastou, mas ele desejou, ele viu que a herança mesmo não era a moeda que ele perdeu, gastou com... A Bíblia diz que ele gastou com prostituição e bebida. Mas isso não era... A herança mesmo estava no
no conforto da família. A minha família era eu e minha mãe, a vida inteira. Já falei aqui, já chorei, eu não tive pai. Mas era a família que eu tinha e valorizei até o último dia. Até o último dia. Então, a ovelha representa a ovelha, a moeda, o valor inestimável de cada um na família. Cada um de nós tem um valor na família. E aprenda a valorizar as pessoas da sua família, querido. A gente seja mais generoso no olhar para a sua família. Você queria tanto. Quando a minha primeira filha nasceu, minha maior pergunta, eu sempre fui muito assim, sei lá. A minha maior pergunta a Deus era quanto mais Ele ia me dar. Olha só a minha ambição de... Eu só estava atrás de ganhar dinheiro, eu queria ter muito filho. Filhos são heranças, são bênçãos, e eu não posso agora achar que filho não é, filhos são bênçãos. Tua família é uma bênção. Aquilo que Deus colocou na sua mão, seu emprego, sua empresa. Aí vem um seu fulano, o diabo é pai da mentira, e diz que não perdeu, não acabou, não caiu no chão, não tem poeira em cima. E se tiver, a vassoura de Deus vai varrer. Vai acender a lâmpada de Deus, né? A música, os aplicativos é que estão ensinando a gente a ser frágil. Né? Eu tenho 18 livros publicados. Um deles a edição dele é Hunter, mas eu não me lembro mais o título dele agora. Estou ficando assim meio... Eu tô velho, eu acho. Que fala do caçador, não do caçador que sai matando animal, é do instinto de caçar, da natureza humana, de eu vou buscar o resultado. Olha, meus filhos, gente da minha família sabe, ligou para mim, só se Deus não quiser, entendeu? E eu não sou advogado, formado em direito, embora eu seja uma pessoa que estudo muito, mas eu sou uma pessoa que vai atrás, tá certo? Eu sou o cara que caça, que vai buscar o resultado, e Deus coopera. Todas as coisas que cooperam bem é isso. Deus coopera comigo até, eu falei que fico estudando de madrugada, se eu tiver aperreado, aonde eu botar o dedo na Bíblia, eu vou achar aquilo que eu estou procurando. Eu não preciso ficar vasculhando, e olha que a gente lida a Bíblia há muitos anos, mas na hora da pressa, você está pesquisando 4, 5 coisas, porque pode parecer fácil para você eu citar aqui 50 versículos, mas isso é pesquisa, aí Deus vai memorando. Aonde eu botar o dedo na Bíblia, às vezes eu não sei onde está, Deus é aqui, eu boto o dedo e já vai lá. Deus ajuda, Deus coopera, Deus orienta, tá certo? Desde que você aceite a lâmpada dentro da sua casa, né? Então, eu acho que é uma coisa que nessa altura do sermão você tem que aprender a dizer: eu não vou abrir mão da minha ovelha, do meu filho pródigo, da minha moeda. Eu não vou abrir mão disso que o Espírito Santo está fazendo você lembrar na sua casa. E pode ter certeza, você pode até enganar qualquer pessoa, mas você não pode enganar o Espírito Santo de Deus. Não tem como, nem eu, nem você, nem ninguém. Não tem como, tá certo? Ele sabe o que é que precisa ser, e você vai ganhar força. Não abra mão disso que Deus colocou na sua vida, né? Você vai acender a lâmpada. Diga: eu vou acender a lâmpada, eu vou acender a lâmpada. Né? Mas ninguém me ajuda, está aqui eu te ajudando em nome de Jesus. E Isaías 41:10, não tema, eu te ajudo, eu te fortaleço. Guarde isso. E para os crentes, eu acho que seria bom você marcar na sua Bíblia, né? Marque. A palavra está falando hoje. Aprenda a dar valor ao que Deus deu a você, viu? Aprenda. Quando eu fui escolhido, a minha denominação é Igreja Metodista Wesleyana, é muito antiga, vem da Inglaterra há muitos anos. E é muito difícil chegar a pastor na nossa denominação. Muito. Você tem que fazer uma faculdade, tem que ter outra faculdade de teologia, né? E tem que ter outra faculdade, você tem que passar pela sabatina e fazem pergunta, depois você vai para a votação na igreja local, depois vai para outra votação enorme num concílio, que pode ser no Rio, no meu caso foi no Rio de Janeiro, e não é fácil chegar a pastor, e tem até pastores aqui assistindo na live agora, eles sabem o que eu estou falando. Mas quando botaram meu nome, chama-se aspirante, para ser aspirante, e eu disse, conversando com Leila, até o pessoal dizia: rapaz, a concorrência é tão alta, e Deus colocou essa palavra, leia: bom está, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito.
E qual era o pouco? Ninguém queria o matutino, que era 4 horas da manhã, 5 da manhã, debaixo de chuva, eu ia. Ninguém queria o culto da terça-feira de oração, eu ia. Ninguém queria ensinar os jovens, eu ia. Ninguém queria ensinar os idosos, eu ia. E, bom, então aprenda a valorizar. A Bíblia diz, valorize os dias do início das coisas. Então eu valorizei. E Deus me colocou em lugares grandes. Me colocou como pastor, depois me colocou como pastor de pastores, né? Hoje sou superintendente. Hoje não, já faz muitos anos. Porque eu agradeci o princípio das coisas, o pouco das coisas. Tem até um texto que eu vou citar, mas não é erótico, então é da Bíblia, eu posso dizer. Diz assim, deleita-te no seio da mulher da tua juventude. Tem gente que quer se deleitar no troca marital do que os aplicativos estão ensinando. Isso não é um caminho. Valorize quem ralou com você, tenha prazer e satisfação de estar com quem está com você, quem passou os trilhos difíceis. Eu acho que o Espírito Santo está falando com alguém. Tá certo? Valorize. Os aplicativos ensinam atalho, né? Não, isso aí... Deus ensina permanência, dando valor. Zacarias capítulo 4, 10. Não desprezes os dias pequenos onde tudo começou. Então, por que eu estou falando para você valorizar? É porque você já ralou muito para abrir mão agora, tá certo? Ninguém vai abrir mão de nada. Eu servi o exército na Amazonas. No exército da Amazonas. E não fica ninguém para trás, não. Entendeu? Então, na família, ninguém fica para trás. É meu, Deus me deu, ninguém toca. E a gente vai buscar. Tá certo? E você vai buscar aquilo da parte de Deus na sua vida e vai conseguir, em nome de Jesus. Ninguém sai com Jesus Cristo e volta. Quem sai andando e chorando com Jesus Cristo voltará trazendo consigo os seus molhos. Vai ter molhos, não é 1, 2, 3 varetas, não. Vai ter molhos da parte de Deus, tá certo? O texto dos seios que eu falei, só para os crentes que gostam de acompanhar na palavra, é Provérbios capítulo 5, 18 e 19. Tá certo? Valorize sua esposa. E, por consequência, também valorize seu esposo. Valorize seu esposo. Valorize sua esposa. Valorize seus filhos. E eu vou adiantando porque a hora, tá certo? A mulher recebe a resposta de Deus, a bênção de Deus, né? E o que é que ela precisa fazer? Ela precisa acender a lâmpada. Olha que coisa simples. Como é que ela acende a lâmpada? Chamando Deus entrar na sua casa, já está acendendo a lâmpada. Colocando a situação da sua casa, da sua vida, da sua família, você já está acendendo a lâmpada, tá certo? Aí citei aqui o pródigo. E que portas estejam abertas. Que Deus trabalhe, que o Espírito Santo de Deus trabalhe essa história de sentimento. Sabe essa história de não perdoa nunca? Para os crentes eu vou logo começar assim, vá se converter. E para aqueles que não professam a fé cristã, querido, perdoar é divino. Deus te perdoou antes de você pedir. O perdão de Deus vem uma coisa chamada graça, que é mais poderoso ainda, favor não merecido. Então, aprenda a perdoar. Portas abertas. Eu acho que essa mulher, quando a moeda caiu, ela abriu logo a porta para entrar a luz. Deixa a luz entrar na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na sua família, né? A sua lâmpada tem que estar acesa, né? Ela acende a lâmpada dessa. E a vassoura, né? A diligência, né? E às vezes as atribuições, eu acho que o diretor já estava indo ali, eu acho que falta quantos minutos? Eu vou perguntar quantos minutos falta, que 5 minutos. Todo domingo eu pergunto quantos minutos falta. Mas já é cronometrado por Deus. Você imagina, eu fico até 4 da manhã escrevendo o sermão e sempre bate exato, 1 horinha, tá certo? A mulher tem a responsabilidade. A responsabilidade da mulher é muito grande dentro da casa. É uma mulher para cuidar de 10 moedas. Então são 10 coisas diferentes.
mas Deus dá talento, sabedoria e força para todas as coisas. Essa mulher aqui pode ser uma mulher, pode ser você, homem, pode você, avô, avó. Essa pessoa, Deus dá muita tarefa, mas dá força, viu? Dá inteligência e Deus ajeita, né? E está na hora do resgate. O importante é isso, né? Se não tiver todo mundo, não está completo. Eita! Se não tiver todo ou tudo, não está completo. Se não tiver todo mundo, não está completo, não. 99 não é 100, 9 não é 10. 1 não é 2, o filho pródigo, né? Pode estar onde tiver. Lodebar, né? Eu preguei aqui recentemente, o Lodebar estava perdido. Deus vai. Não foi? Deus usou Davi para achar? Às vezes está perdido lá fora, longe, não tem interesse. Pode estar em outra nação, pode estar onde tiver. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Junto com os olhos do Senhor está o cuidado do Senhor. Viu? Uma vez eu estava evangelizando e orei numa casa por uma mulher que estava com um problema com o filho, e a vizinha, que estava debaixo de um pé de mangueira, separado por uma cerca, estava escondida do outro lado da cerca, chorando, escutando. E de noite ela foi para a igreja, ela recebeu a oração que eu estava fazendo pela vizinha lá dela. O filho dela deu uma dor de dentro no filho, que era envolvido com vícios, e deu uma dor de dentro desse filho onde ele estava, e antes de anoitecer o filho chegou em casa e ela agradeceu. Deus, não sei como é que Deus vai fazer, mas que ele resgata, viu? Deus está falando com você nessa... Amém? Deus está falando com você. Vai ser resgatado em nome de Jesus. Tem um texto que eu acho maravilhoso que diz, Cantares, ele vem saltando sobre os montes. Pode ter um monte de dificuldade do jeito que tiver, Jesus passa por cima, viu? Deus vai colocar tudo na posição novamente. Deus vai resgatar e vai colocar tudo na posição novamente. Então, o tempo está estourado, mas assim, tem até uma pregação, desde que eu nem uso muito essas coisas não, mas tinha aquelas dinâmicas que a pessoa amassava uma nota e dizia, você ainda quer? O cara quer, essa aí amassa mais, quero, aí sujava no chão, não, o valor não passou. A bênção que Deus te deu, o filho, a esposa, o esposo, o comércio, o emprego, o estudo, aquilo que você sacrificou tanto, que um dia chamou de bênção, não perdeu o valor. Então não é porque a moeda que estava na mão caiu no chão que perdeu o valor. Prata é prata, ouro é ouro, e o que tiver na sua mão é valor da parte de Deus. Então não perdeu o valor. Só está no lugar errado, mas vai ser restaurado e resgatado nessa tarde, em nome de Jesus. Já chegou o horário do programa Dias Melhores, com seu amigo, o pastor José Marconi. E para finalizar, eu quero pedir, querido, as pessoas que me seguem, o Kawai eu tenho perto de 2 milhões de visualização, o TikTok tem muita gente, o Instagram, mas o YouTube eu tenho 26 pessoas. Esse YouTube passou 13 anos fechado, eu abri essa semana. Eu não gostava de usar, mas como as pessoas de mais idade estão pedindo para mim gravar, para assistir na TV, e eu só posso fazer isso se eu tiver pelo menos 50 inscritos. E eu tenho certeza, depois desse domingo, se você foi abençoado por essa palavra que eu trouxe da parte de Deus, nos segue lá no programa Dias Melhores no YouTube. Programa Dias Melhores, você vai ver logo minha foto, entendeu? Os cabelos brancos, eu sorrindo como sempre, porque eu sei que Deus vai te abençoar e nos ajuda, né? Se inscreve lá, tá? Se inscreve lá, ou pede para alguém se inscrever. Eu preciso chegar nessas 50 pessoas, porque tem muita gente de mais idade que me assiste e realmente é ruim. No celular é ruim você ficar segurando o celular, esquentando. Na televisão não, bota lá no YouTube e assiste tranquilamente. Nos ajude, programa Dias Melhores com o seu amigo, o pastor José Marconi, e a você, querido ouvinte da rádio da 89 FM. Já vai começar o programa do meu querido amigo Lenilson, Caminhando com Jesus. Então você vai passar o resto da tarde aqui ainda se deleitando nas coisas que Deus tem para a sua vida. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Você ouviu o programa Dias Melhores, todos os domingos às 17 horas, aqui na Voz FM 89. 549, José Marconi.